Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do R aqui da disciplina de tópicos avançados em agricultura irrigada. Hoje a gente vai estar continuando aquela aula sobre gráficos, tá? É uma continuação. Para isso eu vou precisar mudar o meu diretório de trabalho para a pasta onde estão salvos os arquivos e chamar o arquivo dados1.csv com a função read.csv2, tá certo? E aqui só para exibir os meus dados, eu tenho aqui, só para lembrar um pouco, o relativo a uma curva de retenção de água no solo, tá certo? Com potenciais, a umidade medida e umidade estimada pela equação ajustada, tá certo? Só para lembrar um pouco quais são esses dados que a gente tem. A gente viu, né, como plotar ou como fazer gráfico de pontos ou de dispersão, gráficos de linha. Hoje a gente vai aprender como juntar os dois no mesmo gráfico, numa mesma figura, tá certo? Para isso eu vou estar usando ainda aquela função para mudar as margens, tá certo? Lembrando, primeiro, margem inferior, margem esquerda, superior e direita, tá certo? Como se fosse no sentido anti-horário, começando de baixo, para baixo, esquerda, para cima e para direita. É o que significa cada um desses valores, tá certo? Só para lembrar um pouco. Aqui eu vou estar usando dados 1, potencial medido e dados 1 θ. De novo, eu posso estar mudando o título dos eixos, tudo bem? Eu posso estar incluindo unidades aqui também. Tá certo? Posso mudar também, só para ficar mais completo, o eixo do Y, tá? Que eu vou estar chamando de umidade volumétrica. Tudo bem? Eu também posso estar alterando, vou alterar aqui só para mostrar para vocês, só para vocês lembrarem, o eixo os limites do eixo do Y. Posso estar mudando o tamanho dos pontos, eu vou querer aqui nesse caso 20% maior do que o padrão, e vou estar usando o tipo de ponto PCH igual a 16, que é a bolinha cheia, o círculo cheio. Tá certo? Vou estar alterando aqui também a distância entre o título do eixo e o valor da escala do eixo. Tudo bem? Bom, se eu rodar isso aqui, eu vou ter aquele... desculpa. Tem um erro aqui, cometi um erro. Aqui é vírgula. Pronto, ele abre para mim, tá certo? Vocês vão ver o gráfico o último gráfico que a gente fez no vídeo passado, tá certo? Agora, se eu quiser adicionar linhas nesse mesmo gráfico, eu uso essa função, essa função lines, tá certo? E posso estar usando aqui outros dados. Aqui no caso eu vou estar comparando os valores medidos como pontos e os valores estimados pela equação, que vai aparecer como uma linha, tá certo? Aqui no caso, então se eu rodar, ele vai me dar um gráfico de linhas junto com o de pontos, tá certo? Se eu quiser, por exemplo, esse gráfico é um gráfico que ele geralmente é apresentado na escala, o eixo X, na escala logarítmica, tá certo? Então eu vou estar copiando esse mesmo código, colo aqui embaixo, e eu vou estar alterando
isso aqui, ó. Log igual a x, tá certo? Ele vai transformar o eixo x em escala logarítmica. E isso vai servir tanto para o primeiro gráfico de pontos como para o gráfico de linhas, tá bom? Então, se eu rodar aqui de novo, vocês vão ver uma curva desse tipo, tá certo? Que eu tenho aqui o eixo na escala logarítmica, que ele vai de 1 a 10, depois de 10 a 100, passando de 10 em 10, a cada dezena ele aumenta, tá certo? Aqui, a partir do 100, ele passa aí de 100 em 100 e assim por diante, tá certo? Esse é só um detalhe, nem sempre a gente vai estar usando isso, mas eu achei interessante estar mostrando aqui. Existem algumas outras coisas que a gente pode estar fazendo, que é, por exemplo, adicionar uma linha horizontal, tá certo? Como que eu faço isso? Existe essa função, a beeline, e eu posso estar falando, eu quero uma linha horizontal, H no ponto 0.2, por exemplo. Ele vai traçar uma linha horizontal no valor do eixo y igual a 0.2. Se eu quiser agora uma linha vertical, o código é bem parecido, a beeline, só que agora eu uso v igual a, por exemplo, 33, tá certo? Essas são algumas ferramentas que podem ser úteis quando a gente está fazendo um gráfico para, por exemplo, para um artigo científico. Uma outra coisa que pode ser interessante é você adicionar um texto adicional. Além dos nomes dos eixos, pode ser interessante você apresentar um texto adicional. Para isso a gente vai estar usando a função text. E aí eu preciso dizer a coordenada no meu eixo x, onde o texto vai estar aparecendo, e a coordenada no eixo y, tá certo? Lembrando que para o eixo x, esse valor aqui vai corresponder ao meio do texto, tá certo? Não a nenhuma das extremidades, mas ao centro. Então, por exemplo, se eu quiser escrever uma palavra qualquer, aqui eu vou estar escrevendo como exemplo tensiômetro, que está relacionado com a curva de retenção de água no solo. Se eu der Ctrl Enter, vocês vão ver que aqui o número 100, o valor 100 no eixo X, ele está passando justo no meio dessa palavra, tá certo? Isso é bom lembrar, porque às vezes a gente quer a palavra numa posição bem específica e pode ser um pouco difícil encaixar, mas é sempre bom lembrar que o ponto de referência que o R pega é o meio da palavra, tá bom? Ou da frase que você quiser colocar, tá? Uma outra coisa interessante que pode ser útil é a utilização de setas, tá certo? Eu preciso usar a função arrows, tá certo? x0 igual a 100, por exemplo, x1 igual a 100, ou seja, a minha seta vai estar na vertical. É claro, se eu quiser colocar ela na diagonal, eu vou colocar valores diferentes de x0 e x1, tá bom? Se houver dúvida, eu posso fazer um outro vídeo com mais calma sobre isso. E eu vou ter valores de y0, que aqui eu vou estar colocando em 0.42, e y1, que eu vou estar associando a 0.38, tá certo? E um comprimento de 0.07. Eu já explico o que é esse comprimento, tá certo? Bom, aqui vocês viram a seta que eu criei. Esse comprimento, esse length que eu pus no código, é o tamanho dessa sobrinha aqui, do que dá a aparência de seta, tá certo? Se isso aqui ficar muito grande, pode ficar esquisito, então é sempre bom estar ajustando com
relação ao tamanho do teu gráfico. Essas últimas linhas aqui, da número 18 até o 21, até o 27, vocês viram que ele foi somente adicionando em cima do gráfico que a gente tem, né? Então, nada disso é um novo gráfico, ele foi sendo adicionado, tá certo? Ao gráfico inicial, que era só os pontos e linhas, tá bom? Bom, agora a gente vai partir para uma outra parte que é bastante importante e útil, que é a divisão de uma figura para diferentes gráficos, tá certo? Então, por exemplo, eu posso querer dividir, vocês vão ver aqui o exemplo que eu vou dar, mas para fazer isso aqui, eu vou estar usando essa função, esse argumento dentro da função par, que são os parâmetros do gráfico. Eu vou estar usando essa função, esse parâmetro mfrow, tá certo? E aqui eu tenho que colocar número de colunas, número de linhas e número de colunas, tá certo? E aqui eu posso estar colocando, por exemplo, dados 1. Eu vou estar colocando aqui alguns dados só para ficar interessante, tá? Para mostrar. Eu posso, na verdade, estar copiando daqui, tá certo? Eu vou fazer isso só para agilizar um pouco, tá? Pera aí. Desculpa a demora, pessoal, mas é só um minutinho para ficar mais... Na verdade, vai ficar mais rápido, tá bom? Eu vou estar copiando, então, daqui para cá, tá certo? E eu posso estar fazendo outro gráfico parecido, tá? Mas aqui eu vou estar mudando para esse daqui, pot egg, tá bom? Depois eu vou estar mandando para vocês o script, vocês vão entender as diferenças. Então, eu estou fazendo aqui, tá certo? Eu estou fazendo aqui dois gráficos numa mesma figura do R, tá certo? Então, se eu der Ctrl Enter aqui e aqui, vocês vão ver que o R ele divide a tela no meio, e numa mesma tela, numa mesma figura, ele coloca os dois gráficos que eu criei, tá certo? E ele mantém o padrão aqui, os 4 polegadas, ou a margem 4, 1, 1 e 4, ele mantém para as duas figuras, tá certo? Isso depois é bom vocês brincarem um pouco, tentarem fazer outros gráficos para conseguir estar se habituando, se familiarizando com esses parâmetros, tá certo? Aqui, se eu quisesse mudar, por exemplo, eu poderia colocar outra função par e poderia estar alterando isso aqui, tá certo? Por exemplo, eu poderia, ao invés de 4 nesse aqui, eu poderia estar usando 3, porque já tem 1 centímetro, já tem 1 de margem aqui do gráfico da esquerda. Eu posso estar usando só 3 aqui, que ele não vai ter problema, tá certo? Se eu rodar isso aqui, vocês vão ver que ele vai ficar um pouco mais próximo, tá? Claro, aqui deu um pouco de problema no título, mas isso tem como ajustar, tá bom? Bom, vamos lá. Então, se eu quiser criar agora, por exemplo, um gráfico, uma figura só, com 4 imagens, com 4 gráficos, eu posso estar usando isso aqui, ó. A mesma estrutura, tá certo? O par e o mfrow. Só que dentro do mfrow, ao invés de usar 1,2, eu estou usando 2,2. Ou seja,
linhas e 2 colunas de gráficos, tá certo? Deixa eu só rodar esse par primeiro, só para voltar ao que a gente estava fazendo antes, tá certo? Aqui eu só vou copiar alguns exemplos que eu fiz antes, depois vocês olham no script, que vai ficar mais fácil, tá certo? Só para explicar um pouco, esse primeiro aqui são os dados medidos de potencial e umidade, tá certo? Numa escala não logarítmica, no eixo X. Esse daqui, o segundo gráfico, são os dados de umidade, potencial e umidade estimada pela curva em escala não logarítmica. E aqui são os mesmos gráficos, só que em escala logarítmica, tá certo? É só um exemplo para vocês entenderem o que o R faz, o que essa função mfrow faz, tá certo? Então, se eu rodar aqui, vocês veem que o R criou, tá certo? Essa nova figura com 4 gráficos, tá bom? Vocês viram que conforme eu fui criando, apertando Ctrl Enter, ele faz nessa sequência 1, 2, 3 e 4, tá certo? Isso é bom lembrar na hora de estar fazendo outros gráficos, tá bom? Só lembrando, aquilo que a gente aprendeu no vídeo passado de deletar ou não mostrar o eixo do X, por exemplo, pode ser interessante aqui, por exemplo, o eixo do Y. Eu não precisaria estar mostrando tudo isso aqui de novo. Eles poderiam estar mais próximos, poderia estar mais bonita essa figura, tá certo? Se o eixo X fosse da mesma escala, eu também poderia estar usando o mesmo eixo só aqui embaixo, tá bom? Só para vocês entenderem um pouco do exemplo que eu dei, tá? Bom, finalmente, vamos exportar essa figura, essa última figura, tá certo? Para isso eu vou selecionar aqui, tá certo? Vou dar um Ctrl C, só para fazer separado aqui. E aqui, antes do código da figura, eu tenho do gráfico todo, eu tenho que colocar a função JPEG, aí eu tenho que colocar o nome do arquivo que eu quero estar criando. Nesse caso, eu estou associando a exemplo 1.jpeg. É bom lembrar desse E aqui, não é só JPG, é JPEG, tá certo? E aí eu posso estar selecionando, eu tenho que selecionar, na verdade, tenho que dizer para o R qual vai ser a largura, width é largura, a altura, height, e as unidades. Aqui eu sempre coloco em centímetros, tá? Por familiaridade. E o que eu acho mais interessante é isso aqui, tá certo? Resolução, número de densidade de pixels por polegada quadrada. Isso aqui, geralmente as revistas internacionais pedem 300 ou 500. E o Excel, ele dá, acho que 180 ou 200. Então, você teria que melhorar muito uma figura do Excel para ela ser aceita direto, tá certo? E aqui no final é importante lembrar, eu preciso desse código, tá certo? Assim, vazio entre os parênteses, dev-off, porque significa que o código da figura acabou nessa linha 58, o dev-off como se terminasse de salvar a figura, tá certo? Se eu rodar tudo isso aqui, eu não consigo mostrar para vocês, mas rodando tudo isso aqui, na pasta de trabalho vai estar uma figura chamada exemplo 1.jpeg. Se eu quiser, é claro, se eu quiser antes aqui mudar o diretório de trabalho, eu posso, tá certo? Posso colocar outra pasta aqui para salvar as figuras, tá? Isso não te impede. É bom lembrar que todo argumento par que você for usar para uma determinada figura tem que estar dentro desse JPEG, por mais que você tenha usado isso aqui antes,
tá certo? Mesmo no caso da definição das margens, eu teria inclusive que adicionar aqui esse detalhe, essa configuração das margens, porque se eu não colocar, ele vai salvar como padrão, que são margens muito maiores, tá certo? Então tudo agora que eu salvar, ele vai fazer uma figura com esse nome exemplo 1, com 15 centímetros de largura, 15 centímetros de altura e resolução de 500 pixels por polegada quadrada, tá certo? Bom, um último gráfico para a gente terminar a aula. É um gráfico que eu acho interessante, importante na verdade, que é o gráfico de barra de erros, tá? Para isso, eu vou estar, depois vocês pegam do script que eu mandar, eu vou estar usando só alguns dados aleatórios que eu criei, tá certo? E uma coisa importante é instalar esse pacote HMISC, tá certo? Porque é o pacote que traz essa função de criar o gráfico com barras de erros, tá certo? Então, esse gráfico, desculpa, a função que faz o gráfico é essa, rbar, tá certo? Barra de erro, error bar. E aqui eu tenho que estar selecionando o valor de x vai ser igual a tratamento, o valor de y vai ser igual a out, tá certo? São valores aleatórios que eu peguei, que eu gerei na verdade. Aí eu tenho que selecionar y plus, ou seja, a barra para cima do ponto y, tá certo? Então o que vai ser? Vai ser out mais std mais o desvio, o erro padrão, tá certo? E aqui y minus, que é o y menos, né? A barra inferior, out menos std err, tá certo? Pronto, é isso. Se eu rodar esse gráfico, bom, primeiro, quando eu quiser limpar as configurações, eu venho aqui, tá? Nessa vassoura. Eu não tinha chamado o pacote, eu não tinha ativado o pacote. Agora sim, e agora se eu der Ctrl Enter, ele vai ter criado o meu gráfico, tá certo? De novo eu terei aqui as margens e ele criou um gráfico com erros. O que significa isso? As bolinhas são o valor de out, tá certo? O valor superior da barra é isso aqui que eu tinha selecionado, out mais o erro padrão. O valor inferior de cada uma delas é out menos o erro padrão, tá certo? Isso para cada um dos pontos, ou para cada um dos tratamentos, tá certo? Para cada um dos pontos do eixo X. Pessoal, eu agradeço pelo acompanhamento que vocês estão dando na disciplina. Se houver qualquer comentário, qualquer dúvida, se teve alguma parte que eu expliquei muito rápido ou que ficou com dúvida, comentem no YouTube, tá certo? Ou entrem em contato comigo por e-mail, por WhatsApp, qualquer coisa, tá certo? Eu vou estar passando uma lista de exercícios relativo à aula passada e a essa aula, e aí a gente se vê nas próximas aulas, tá certo? Ainda vai ter mais uma ou duas aulas com gráficos, com um outro aplicativo, um outro pacote, na verdade, dentro do R, tá certo? Até mais, pessoal. Obrigado.